Olá, Com a Palavra Cidade de hoje recebe a advogada Kalina Flor. Vamos falar sobre os novos direitos dos empregados domésticos. Olá, doutora Kalina, prazer tê-la aqui no Com a Palavra Cidade. Olá, Dalgisa, o prazer é nosso. O prazer está aqui no seu programa. Vamos começar falando justamente para o público que está em casa se situar sobre a PEC das empregadas domésticas. Foi uma conquista para os empregados? A PEC dos empregados domésticos, ela veio com a emenda constitucional número 72. E ela, sem dúvida, foi uma conquista para os empregados domésticos na medida em que os direitos dos mesmos foram ampliados. A preocupação que gira em torno deste aumento desses direitos dos empregados domésticos é em relação aos custos que isso pode trazer para o empregador doméstico. Porque o empregador doméstico, diferentemente do empregador comum, ele não ofere lucros com a atividade desenvolvida pelo seu empregado doméstico. Então, ele não pode simplesmente repassar esses custos, esses encargos que ele está tendo a mais para o seu consumidor, para quem ele presta serviços. Então, e eu vejo que isso pode ser negativo, atraindo o desemprego ou a informalidade. Agora, quais são os principais encargos trabalhistas que competem, então, ao empregador? O empregador, ele tem a obrigação de pagar um salário ao empregado doméstico. Esse salário nunca pode ser inferior ao salário mínimo. Além disso, ele tem a obrigação de pagar a contribuição do INSS mensalmente, na proporção 12% empregador, 8% empregado. Ele tem a obrigação de pagar 13º, ele tem a obrigação de pagar férias, só que com a emenda constitucional número 72, ele ainda vai ter a obrigação de pagar uma coisa chamada FGTS. FGTS corresponde a 8% sobre o valor da remuneração total auferida, recebida pelo empregado. Então, o FGTS ele vai incidir sobre 13º, sobre férias, sobre horas extras e sobre o próprio salário. E esse valor de 8% que o empregador paga para o FGTS, que é uma conta vinculada ao trabalhador, é um ônus só dele. Ele não pode descontar esse percentual de 8% do empregado. Agora, doutora Kalina, muito se criou a expectativa de que realmente seria um benefício, mas também, por outro lado, há um receio da questão da informalidade, porque, inclusive, segundo dados da Federação Nacional dos Trabalhadores Domésticos, 73% trabalham sem carteira assinada. A tendência é que quem tem um empregado sem carteira assinada, ele vá realmente regularizar, ou a senhora acredita que ainda vai ter a informalidade, o famoso jeitinho brasileiro? Certo. Eu acredito que quem trabalha na informalidade, com esse aumento de encargos que ocorreu agora, com esses novos direitos, com a ampliação desses novos direitos, através da emenda constitucional número 72, eu acredito que o empregador que já tem o seu funcionário na informalidade vai persistir na informalidade. Eu não acho que a lei, que a emenda tenha sido um incentivo para que ele regularizasse o funcionário. Por causa dos encargos. Por causa dos encargos. Então, ela não trouxe ainda nenhum benefício direto para o trabalhador, para o empregador. Eu acredito que os funcionários, que os empregadores domésticos que já têm os seus trabalhadores de forma correta, com a CTPS, com a carteira de trabalho assinada, eles vão permanecer com a carteira assinada ou, se não quiserem permanecer na informalidade por não terem condições de bancar os custos com esse empregado, eles vão sim partir para as demissões. Agora a gente tem inclusive uma opinião muito interessante que é do presidente do Sindicato dos Empregados Domésticos daqui do Rio Grande do Norte. Vamos conferir. A televisão brasileira, ela tem um negócio, quando é para beneficiar o pobre, ela faz aquele alvoroço, acha que o mundo vai se acabar. Mas na verdade, quando é com 3, 4 meses que ele não sabe fazer, vai voltar, chamar tudo de volta. Não sabe fazer o quê? Não sabe fazer o trabalho, né? Não sabe fazer faxina, não sabe engomar, não sabe lavar roupa, porque o patrão trabalha, a mulher do patrão trabalha, né? Entendeu? Tem os filhos, ele não quer deixar na creche porque a creche não é confiável. Entendeu? Então vai ter que voltar e pagar, vai ter que tirar do bolso, porque na minha condição que eu analiso hoje, empregada doméstica é luxo, só tem quem pode. E a gente volta conversando aqui com a doutora Kalina. Realmente, com esses custos, com esses encargos trabalhistas para o empregador, ter empregada doméstica realmente vai ser um luxo?
Eu discordo da colocação dele quando ele fala que ter empregado doméstico é um luxo. Até porque falar dessa forma, você está desprestigiando a própria classe dos empregadores domésticos, que eu acredito que trabalham porque necessitam do trabalho. Então, os empregadores domésticos que contratam empregados domésticos, que aí também estão inseridos babás, jardineiros, motoristas, entre outros, eles contratam porque eles precisam. A mulher hoje em dia trabalha fora de casa, o marido trabalha fora de casa, então eles precisam de pessoas que assessorem eles em casa para poderem prestar esse tipo de serviço fora de casa. Agora, o que é que a gente pode classificar como empregados domésticos, além de babá, de empregada, de faxineiro? Certo. O empregado doméstico é aquele funcionário, é uma pessoa física que presta serviços tanto a uma pessoa única como a uma família inteira, numa residência. Agora, o que é que tem que ficar claro? Que esse trabalho tem que ser constante, habitual e mediante uma remuneração. E o que é que diferencia? Como é que eu vou saber se o empregado é doméstico ou se o empregado é urbano, se é um empregado comum? É que o empregador doméstico, ele não pode oferir, ele não pode receber lucro com a atividade desenvolvida pelo empregado doméstico. Então, vamos supor que o empregador seja dono de uma pastelaria, ele não pode simplesmente colocar o funcionário dele, o empregado doméstico dele, para fazer a massa dos pastéis e fritar para que ele possa vender nessa pastelaria. Aí ele já não seria mais um empregado doméstico regido por leis próprias. Ele seria um empregado urbano regido pela CLT. E a questão da diarista, por exemplo, se eu tenho uma diarista e trabalha duas vezes por semana na minha casa, ela também inclui como empregada doméstica? Eu tenho que arcar realmente com os encargos trabalhistas também? Não. A emenda constitucional número 72 foi clara de ampliar os direitos apenas para os empregados domésticos. A diarista que trabalha até 2 dias na semana na casa de uma residência, de uma família, numa residência, ela não é considerada empregada doméstica. Agora, a partir de 3 dias na semana, essa pessoa não passa mais a ser diarista e já passa a ser considerada empregada doméstica com todos esses direitos, com a carteira de trabalho assinada. Agora, doutora Kalina, o que mais interessante, porque essa lei, lógico, é nacional, mas aqui no Nordeste a gente vive uma realidade completamente diferente, que são as babás, às vezes as empregadas que dormem no trabalho, porque às vezes moram em cidades longe do interior. Como é que o patrão pode fazer, então, para organizar essa nova realidade? Eu entendo que o legislador, inclusive, ele se equivocou quando ele quis igualar uma mesma regra para o Brasil inteiro, porque nós sabemos das diferenças regionais, nós sabemos de como vivemos no Nordeste, nós sabemos como é a vida de quem mora no Sul e Sudeste, como a realidade de lá é diferente. Você encontrar no Sul e Sudeste uma empregada doméstica ou até mesmo uma babá que durma no serviço é bem difícil, porque o padrão de vida é maior, porque eles têm, a casa deles é mais próxima para que eles possam deslocar-se do trabalho, porque já é costume deles colocarem os filhos em tempo integral. Então, esse costume é diferente do Nordeste. Então, eu sinto como se a gente estivesse sofrendo por eles estarem valorizando apenas o que acontece na região Sul e Sudeste. Mas eu pergunto, como é que ficam aquelas empregadas, aquelas babás que fogem, que migram do interior para a capital, porque no interior onde elas moram, elas não têm condições de receber um salário mínimo, porque não trabalham lá por menos meio salário mínimo, por 1/3 do salário mínimo. Então migram para a capital, não é porque preferem a capital, é porque aqui elas têm condições de trabalhar, de ganhar um salário digno, para prover o sustento deles próprios, dos filhos e da própria família que ficou no interior. Então, o empregador doméstico, quando ele fornece sua casa ao empregado doméstico, ele lhe dá comida, ele lhe dá casa, ele lhe dá moradia, ele lhe dá o conforto de uma família. Então, como é que fica nesse caso, então? Tem como fazer, digamos assim, um contrato especial? Por exemplo, já que você tem uma empregada que dorme na sua casa e que você não tem como dispensá-la todos os dias porque ela mora longe. O que eu recomendo para que não haja demissões é que o trabalhador celebre um contrato de trabalho com o empregado doméstico, estabelecendo todas as regras do contrato de trabalho, inclusive horário de início da jornada, horário de final da jornada, horário para repouso e para refeição.
E depois que isso seja celebrado, depois que o empregado terminar o seu serviço, que ele não seja mais demandado, que o empregador ele não procure o empregado para trabalhar depois daquele horário determinado, fixado no contrato. Porque se ele não procurar, não vai ter a inclusão de horas extras. Agora, se ele demanda, se ele procura o empregado após o período que teria sido o final da jornada, aí sim será devido horas extras. Exatamente. Agora vamos ouvir mais opiniões sobre esse assunto que realmente suscita muitas dúvidas, muitos comentários. Quando eu tive secretária, eu sempre respeitei, tive a carteirinha dela assinada com todos os direitos, inclusive uma chegou, engravidou, teve neném, teve licença gestante. Eu acho que elas merecem esse direito. É funcionária, é profissional, tá entendendo? E eu acho que toda profissão tem que ser respeitada. Eu acho que é correto, é justo. Elas trabalham, merecem. Na minha opinião, eu acho que é correto. Os patrões, eles não querem mais assinar, estão dispensando as empregadas domésticas. Tá entendendo? Aí como é que fica as pessoas que dependem desse salário para viver? Tá entendendo? Aí então, em relação a ajudar as empregadas domésticas, não estão ajudando, porque estão dispensando para colocar um dia por semana para trabalhar. Então quem precisa de um salário mínimo vai ficar acabando sem nada. Então, realmente é o que a gente viu aí. Ainda tem dúvida com relação ao ganho, com relação ao benefício, ou seja, se foi bom ou se foi ruim. Mas nesse primeiro momento, o que a gente pode detectar, doutora Kalina, é que houve realmente, até por receio do próprio empregador, é que houve mais demissão? Em um primeiro momento, eu acho que, inclusive pela ausência de regulamentação ainda, houve um temor de alguns empregadores que já preferiram demitir o seu funcionário para não ficar numa situação de informalidade ou de ilegalidade. Na realidade, alguns dos direitos aprovados com a publicação da emenda já passaram a valer a partir da publicação da emenda. Que direitos foram esses? O direito ao recebimento de um salário nunca inferior ao mínimo para aquelas atividades que recebiam salário variável, o direito à fixação de jornada. A partir da publicação da emenda, nenhum funcionário pode trabalhar mais do que 8 horas diárias e 44 horas semanais. O direito à percepção de horas extras. Como serão pagas essas horas extras? Serão pagas considerando o valor da hora normal, mais 50%. E, além disso, existem outros direitos que ainda precisam de regulamentação, como o direito ao FGTS, a indenização relativa ao FGTS, ao seguro-desemprego, ao adicional noturno, ao salário família, ao auxílio creche ou pré-escola e o seguro acidente do trabalho. Esses 7 últimos direitos ainda precisam ser regulamentados, que eu acredito que num prazo de 90 dias estarão regulamentados. Mas esses outros que eu citei no início, eles já passaram a valer. Então, em virtude de uma ausência de regulamentação, em virtude de uma dúvida de como seria isso, muitos empregadores se anteciparam e demitiram muitos empregados. Então, por exemplo, neste primeiro momento, o empregador não é obrigado a, por exemplo, pagar o adicional noturno, ao FGTS, enquanto não for regulamentado? Neste primeiro momento, não. Mas com relação às horas extras e a limitação da fixação da jornada de trabalho, já é uma obrigação que passou a valer imediatamente. Inclusive, falando sobre a questão de demissões, eu li recentemente, no último domingo, num jornal de grande circulação, que o Cine-RN, que anteriormente recebia um número de 2 empregados domésticos por dia para serem recolocados no mercado, depois da publicação da emenda número 72, ele estava recebendo de 5 a 10 empregados domésticos por dia. Muito alto, né? Inclusive, muito alto. Exatamente. Ou seja, às vezes nesse primeiro momento, porque o próprio patrão também tem medo de a questão de causa trabalhista, claro, né, na justiça, porque não sabe se vai ter realmente como cumprir todas as obrigações. Agora, na sua opinião, como é que a gente pode, digamos assim, fazer um contrato? Existe isso, por exemplo, a pessoa que precisa de dar mais horas extras, existe um contrato, por exemplo, se você tem uma empregada que precisa trabalhar mais do que 2 horas, tem um limite também para a questão da hora extra? Existe. A jornada de trabalho fixada é de 8 horas diárias ou 44 horas semanais. O que ultrapassar essa jornada será considerada hora extra. Só que o que é que tem que ficar registrado? Que o empregador doméstico, ele não pode trabalhar mais do que 2 horas extras por dia.
certo? Certo. Então, o que é que pode... Aí eu lhe pergunto, aí uma pessoa pergunta, certo, mas minha empregada não trabalha aos sábados e aos domingos, então o que é que eu faço com as 4 horas que ela trabalharia no sábado? E isso a gente pode, mediante um acordo fixado no próprio contrato de trabalho, a gente pode fazer um acordo de compensação de jornadas para que aquelas 4 horas trabalhadas no sábado sejam diluídas durante a semana, de forma igualitária ou de forma como melhor convier às partes. Inclusive, a gente tem uma pergunta parecida com relação justamente à hora. Vamos ouvir um trecho. Minha patroa quer que eu saia meia hora antes na semana para pagar no sábado a ela, né? Aí a senhora quer saber se isso é legal? Isso é legal. E eu me fala também que a gente vai ficar meia hora, só meia hora de almoço, não é mais 1 hora, né? Isso aí também. E o FGTS não saiu ainda, né? Ainda tem isso também. Primeiro a gente vai por partes. A Que ela faz relação 3 perguntas, da hora extra, né, para compensar no sábado. O intervalo. Pode ser também a questão do intervalo do almoço, que eu acho que também tem muita dúvida. Pode ser 1 hora, pode ser 2 horas, Certo. meia hora. Certo. Esse intervalo intrajornada, que a gente chama intervalo entre jornadas, que é o intervalo destinado à refeição ou descanso, ele é previsto na CLT. Enquanto não existir regulamentação sobre esse intervalo das domésticas, a gente aplica analogicamente o que diz a CLT. E o que é que diz a CLT? Que o intervalo para refeição ou descanso tem que ser de no mínimo 1 hora e de no máximo 2 horas. E que o que ultrapassar isso será dado a cargo do empregador. Então, não é interessante que esse intervalo ultrapasse 2 horas. Na minha opinião, deveria haver uma regulamentação no sentido de que o empregador pudesse fracionar esse intervalo de jornada. Porque eu não vejo que seja interessante eu dizer ao meu empregado doméstico que ele vai ter de 1 a 2 horas seguidas, consecutivas, que ele vai ter 1 a 2 horas para descansar ou almoçar. Eu tenho certeza que ele vai preferir ter meia hora de manhã para o intervalo para o lanche da manhã, meia hora para o intervalo de lanche do almoço e meia hora do intervalo para o lanche da tarde. Ele seria muito mais benéfico para o empregador. E eu estaria cumprindo a jornada mínima, Exato. que seria de 1 hora. E o cálculo, por exemplo, são 8 horas trabalhadas, ou seja, a 1 hora de almoço não conta como trabalhada. Isso São tem que 8 horas ficar bem claro. trabalhadas. São 8 horas trabalhadas. Então, não entra no cômputo da jornada as horas de intervalo de descanso ou refeição, que pode ser de 1 a 2 horas até que haja regulamentação. Ok, vamos para mais uma pergunta. A dúvida é a respeito de hora extra, né? Porque a gente vai controlar como o horário. No caso, eu saio mais cedo do que elas. Eu tenho um horário, ela tem outro. Aí fica complicado, né? Doutora Kaline, eu acho que esse também realmente é uma das perguntas, principalmente das patroas. Por exemplo, se eu saio mais cedo do que a minha empregada, como é que eu vou controlar a hora de chegada e a hora de saída? Certo. Com relação ao controle de jornada, é possível que o empregador adote o registro do ponto, que é aquele livrinho que o funcionário vai anotar a hora de entrada, a hora de saída e o intervalo que ele parou para refeição ou descanso. Esse livro não é obrigatório. Por quê? Porque ele só é obrigatório para as empresas que possuem acima de 10 funcionários. Então, o empregador não tem que se sentir obrigado a adotar essa assinatura do registro de entrada e saída do empregado. Até porque é uma questão difícil de ser controlada, porque, em regra, quando o empregado doméstico chega à residência do empregador, ele se encontra em casa. Então, ele tem como aferir, ele tem como conferir a hora que ele está chegando ao trabalho, mas ele não vai ter como aferir se a jornada final foi realmente a jornada exercida e se o intervalo que ele parou para refeição ou descanso foi estabelecido, podendo ter sido a menor ou até mesmo a maior. Então, vai ter que existir realmente uma situação de confiança e de boa-fé. Exatamente, uma relação totalmente de confiança, porque senão não tem como funcionar essa relação de trabalho. Vamos para mais uma pergunta. Eu já vou fazer 5 anos que eu trabalho numa casa. Aí vou assinar minha carteira agora. E os 5 anos para trás eu vou receber?
Porque eu tô com essa dúvida. Eu digo, gente, aí os 5 anos que eu trabalhei, ela quer, vai, eu assino minha carteira. Aí eu vou dar a quem? Não vai servir de nada. Inclusive o que a gente tinha falado no início, a questão de quem vai assinar agora. Já tinha uma empregada, mas só vai assinar a carteira agora. Tem que ser retroativo realmente? Vamos lá. Os direitos conferidos com a emenda constitucional número 72, eles não serão retroativos. Eles vão valer a partir da publicação da emenda, aqueles direitos que a gente já fez referência, e aqueles outros que dependem de regulamentação vão valer a partir do momento que forem regulamentados. A situação posta na questão, na dúvida da entrevistada, é que a carteira de trabalho dela não foi assinada nos últimos 5 anos. E, pelo que ela disse, a patroa pretende regularizar a situação. Vejamos, o artigo 29 da CLT, ele prescreve que o empregador, ele tem a obrigação de assinar a carteira de trabalho do seu empregado. Ele tem um prazo de 48 horas desde que o empregado chega na sua residência para assinar a carteira de trabalho dele. Então, esta empregadora está incorrendo em erro na medida em que não assinou a carteira de trabalho da sua empregada. O que é que eu sugiro? Que ela assine retroativamente os 5 anos de forma correta, quer dizer, fixando daqui para trás, ela assine a carteira e recolha o que é devido em relação ao INSS. E isso se ela tiver pago corretamente os salários, o 13º e as férias. Qual o prejuízo que o empregador vai ter nesse caso? Quando você recolhe corretamente o INSS do empregado, uma parte, quem contribui na proporção de 12% é o empregador. E a outra parte, quem contribui na proporção de 8% é o empregado. Mas quando você, empregador, deixa de efetuar aquele recolhimento no prazo devido, o ônus vem todo para você. Então, o empregador vai ter que recolher sozinho o INSS relativo aos últimos 5 anos trabalhados, além das multas relativas a esse não recolhimento na época própria. Até porque também o empregado pode recorrer na justiça. Com também, certeza. Né? E se recorrer na justiça, o empregado ele tem um prazo, saindo do emprego, até 2 anos de procurar a justiça para rever os direitos que entende que teria direito. Ok, vamos só mais uma pergunta. A quantidade de horários realmente se vai ser cumprida ou não. Porque assim, quem vai avaliar? Quem vai assegurar que só vai ser as 8 horas corrida? Entendeu? Se vai ter as 2 horas de descanso do almoço. Se é uma lei que vai ter alguém por trás realmente para auxiliar, ou se vai ser só mais no meio das outras leis que não funciona. Com relação às horas, eu acho que realmente é o caso que mais assim, requer dúvida com relação às horas trabalhadas. Como é o cálculo da hora extra, doutora Kalina? Como é que eu fico sabendo quanto é que eu devo pagar pela hora extra? Certo. Primeiro, vamos deixar claro novamente que o empregado doméstico ele pode trabalhar 8 horas diárias e 44 horas semanais. O horário destinado ao intervalo para descanso e refeição, ele não entra nesse cômputo. Então, o empregado doméstico pode ficar na residência 10 horas, tendo trabalhado 8 e descansado 2. Isso é plenamente possível. O que é que vai ser considerado hora extra? Vai ser se o empregado doméstico exceder a sua jornada de trabalho de 8 horas diárias. Ele pode exceder essa jornada por 2 horas de trabalho apenas. Então, como é que a gente vai fazer esse cálculo de hora extra? A gente vai pegar, tomando-se por base o salário mínimo, a gente divide o salário mínimo 678 por 220, que seria o número de horas trabalhadas durante o mês, e esse resultado a gente multiplica, a gente soma com 50%. É o valor da hora normal mais o adicional de 50%, que hoje daria R$ 4,62. Agora vamos também fazer uma pergunta que eu acho que também muita gente tem dúvida com relação à demissão sem justa causa. O que é que pode caracterizar uma demissão com justa causa ou sem justa causa? Certo. A demissão sem justa causa é aquela demissão que ocorre quando o empregador deseja demitir o empregado sem nenhum motivo específico, sem nenhum motivo que desabone a conduta do empregado. Então, seja porque ele não tem mais condições de trabalhar ou de pagar o salário do funcionário, seja porque ele não está mais satisfeito com o trabalho, seja porque ele não precisa mais
daquele serviço realmente. Então, isso significa uma demissão sem justa causa. O que é que acontece com as demissões sem justa causa? Na demissão sem justa causa, você tem que pagar todos os direitos devidos, que em regra são saldo de salário, 13º proporcional, férias proporcionais ou vencidas. Agora, com a emenda constitucional número 72, a gente tem mais um ônus para ser pago, que é exatamente a multa, que é a indenização relativa ao FGTS, que hoje ela é na proporção de 40% para os empregados urbanos e rurais. Como é feito esse cálculo? Vai ser verificado todos os depósitos que foram efetuados na conta vinculada ao trabalhador relativo ao FGTS e multiplicar esse valor por 40%. Esse vai ser o valor da indenização. Existe um questionamento para que essa multa fosse reduzida de 40% para 5% ou 10%, já que isso aumentaria em muito os custos do empregador. Só que essa discussão está acirrada, depende de regulamentação e ainda não tem um consenso a respeito disso. Agora, o que eu vejo também com relação a essa lei, que realmente é uma conquista, porque são direitos que todo empregado tem, mas com relação à qualificação, doutora Kalina, eu perguntei isso porque às vezes você contrata uma empregada, uma babá e não atende às suas expectativas, por exemplo, em uma semana. Você acha, por exemplo, que ela sabia cozinhar e não sabia cozinhar, essas coisas do dia a dia. Como é que a gente pode contornar isso? Porque se realmente não tem a questão da qualificação do empregado. Certo. O que eu sugiro quando você vai contratar um empregado doméstico? Eu sugiro que seja feito um contrato de experiência. Porque qual a finalidade do contrato de experiência? É você verificar se o trabalhador atende às expectativas, seja da empresa, seja da nossa residência. O contrato de experiência, ele é um contrato por prazo determinado, que pode ter uma duração de até 90 dias. Ele pode ser renovado por mais uma vez. Então, o que eu sugiro? Você celebra o contrato de experiência por 30 dias. Se você gostar, estiver achando que vai dar certo, aí você renova por mais 60 dias. Aí você me diz, qual é a finalidade? O que é que eu ganho se eu demitir e tiver assinado um contrato de experiência? Você ganha porque, em sendo um contrato determinado, que existia um termo final para ser encerrado, você não vai ter que pagar uma coisa chamada aviso prévio, que você teria que pagar se o contrato fosse um contrato por prazo indeterminado. Agora, eu registro que muitas pessoas pensam que quando você faz o contrato de experiência, você não está obrigado a assinar a carteira de trabalho do funcionário. Mas você está obrigado a assinar a carteira do funcionário sempre, mesmo no contrato de experiência. A única coisa que o empregador se desoneraria seria a questão da ausência de necessidade do pagamento do aviso prévio. Ok, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui no Com a Palavra Cidade. Eu aqui agradeço. A gente conversou com a advogada Kalina Flor. Para você, muito obrigada pela companhia e até o próximo Com a Palavra Cidade.